Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Vamos iniciar em instantes, só um minutinho. Esperar o pessoal entrar na sala, tudo bem com todo mundo? Só esperar o número estabilizar e a gente já inicia, tá bem? Muito prazer, meu nome é Elaine e eu estarei com vocês nessa próxima hora aqui no nosso webinar. Vamos só aguardar. O pessoal já está chegando. Boa tarde, Miguel. Como estás? Mônica, oi. Cíntia, tudo bem? Tudo bem com todos? Faz tempo que eu não te vejo, Cíntia. Como vão as coisas aí no Sul? Então vamos lá. Vamos iniciando o nosso conteúdo. Hoje nós elaboramos um conteúdo muito bacana sobre plano oclusal e linha do sorriso. Então eu quero começar a desenvolver com vocês e depois eu acredito que ainda dê tempo da gente revisar um caso a mais, então vai ser um webinar bastante produtivo. Meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, me formei em Araraquara, fiz minha especialização aqui em São Paulo, na PCD Central, e me credenciei no sistema Invisalign em 2006, tá? Então, mantenho minha clínica privada aqui em São Paulo, faço exclusivamente ortodontia, temos uma equipe multidisciplinar, e em paralelo a isso também, toco a parte de educação na Timuan, como palestrante e coordenadora, e recentemente ingressei também na Abralo, na Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, como co-diretora ao lado da Miriam e da Juliana Daia, então a gente fazendo um trabalho de academia, né, um trabalho incentivando a parte científica, o estudo do ortodontista e do dentista, que é simpatizante do fluxo digital. Tá? Então, fica um convite para quem também não conhece a Bralo, afiliem-se e vamos estudando juntos. Bom, lembrando sempre que o nosso webinar é um webinar quinzenal, gratuito, e esse webinar vocês recebem sempre o link de inscrição no e-mail de vocês, se vocês estiverem cadastrado na nossa base. Quem não tiver cadastrado na nossa base, pode pedir também o link. O acesso para Camila, né, ou pelo nosso site, ou no nosso WhatsApp, e também no Instagram, o link sempre fica disponível ali na bio, tá? E recentemente nós iniciamos um movimento bem interessante, que são 2 sorteios, né, que envolvem esse webinar. O primeiro é um caso para sorteio, para a gente fazer juntos aqui no webinar, e o segundo é durante o webinar, quem estiver participando também concorre ao sorteio de um caso, tá? Para se fazer no TPS. Então, quem participa dos comentários no Instagram do post oficial tem um caso sorteado para a gente fazer aqui ao vivo, e quem também participa do webinar ao vivo participa de um sorteio para ganhar depois um TPS da forma usual, com as consultoras, a Luciana ou a Fernanda, que vão trabalhar esse setup para vocês até a aprovação, tá? Então, essa é uma novidade que nós temos aí no nosso webinar já há alguns meses. Bom, hoje eu trouxe para vocês um assunto um pouco diferente, né? Mas é um olhar que a gente aqui na Timuan tem feito, né? Tem evidenciado já há algum tempo, que é sempre o olhar de quem faz um tratamento multidisciplinar ou quem tem um planejamento estético. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a linha do sorriso e do plano oclusal. São 2 itens bastante importantes quando nós fazemos o nosso planejamento ortodôntico e que mesmo que esse paciente vá ou não vá fazer uma reabilitação posterior, nós precisamos ter esses dois itens vistos no nosso planejamento. Então, é um pouco disso que nós vamos chamar a atenção hoje. Então, a curva do sorriso, né, quando nós vemos um sorriso em close de uma paciente, vamos esquecer linha média, vamos esquecer face, vamos esquecer outros itens, mas o que tem que ser ali, né, a curva do sorriso, ela chama muita atenção e ela tem que ser harmônica também com a moldura labial, né? Todo mundo já ouviu falar que a moldura do arco inferior, ela dita muito essa curva do sorriso e a harmonia. Pode ser que o paciente tenha outros problemas, assimetrias, apinhamentos, mas a curvatura do sorriso, né, ela é muito importante quando o paciente se expressa ali e temos essa análise nas nossas fotografias e imagens ortodônticas, tá?
Então, o que que nós pensamos, né? Como assim, um resumo bem pouco elaborado, mas que são pontos para a gente chamar atenção. Quando a gente quer diagnosticar, a gente quer interpretar aquela curva do sorriso e o plano oclusal, nós precisamos considerar alguns pontos, né? Na movimentação, sempre o periodonto. Se você vai fazer uma movimentação, se é necessário fazer alterações de plano oclusal, se você quer expandir, vestibularizar dentes, instruir, a gente tem que sempre avaliar o nosso periodonto. O segundo ponto é o que nós falamos da linha do sorriso, que é essa questão da curvatura. Se ele é harmônico com o lábio inferior, né? Como que tá essa curva? Se tem um sorriso invertido, tem uma tendência à mordida aberta, se tem uma mordida em topo, tudo isso a gente vai avaliar também para fazer o nosso planejamento ortodôntico. Um terceiro item que nós sempre falamos é sobre o perfil do paciente. O paciente, ele tem certas características, né? Mas a gente tem que respeitar sempre o perfil. Pode ser que o dente esteja proclinado, mas se o perfil do paciente é agradável, dificilmente você vai retrair aquilo, vai perder o perfil dele hoje em dia. Pode ser que ele tenha um apinhamento severo, mas dificilmente você vai optar por um tratamento de 4 extrações que vai retrair aquele lábio superior, né? Então, hoje a gente tem em voga certos conceitos, né, faciais, harmônicos, até chamando estéticos, que a gente tem que respeitar quando a gente vai diagnosticar e planejar. Tá? E outro importante, um ponto muito importante é o padrão facial, né? Que dita muito sobre a etiologia daquele problema, se você tem um fundo esquelético ou dentário, e a previsibilidade do seu tratamento, né? Um paciente que é um paciente padrão vertical, que teve um crescimento muito, uma rotação muito horária da mandíbula e é mordida aberta anterior, qual a melhor forma de tratar? Como isso seria previsível? Então, são sempre pontos que a gente precisa colocar em voga quando nós fazemos o diagnóstico e planejamento. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui um conceito que normalmente a gente não fala, né? O ortodontista, ele não se volta a ver isso, mas é a exposição do incisivo em repouso, né? A gente vai pensar ali, ó, quando o paciente faz aquela boca assim, uma boca entreaberta, um lábio em repouso mesmo, e que às vezes você precisa pedir para ele fazer, porque o paciente está tão acostumado a posturar os lábios, a cerrar os lábios, a forçar o fechamento e o vedamento, que às vezes ele tem até dificuldade em expor para você esse repouso labial, tá? Mas a exposição do incisivo também é um item muito importante. Uma coisa é quando o paciente sorri e ele contrai os lábios, né? Ou ele gargalha e faz até aquele sorriso mais exagerado. Mas o que a gente tem que avaliar é a exposição do incisivo em repouso. Muita gente usa também, não sei se vocês já viram, mas eles usam essa métrica na fala, né? Quando o paciente fala também, o quanto expõe dos incisivos também é um parâmetro. Mas esse do repouso é interessante que a gente consegue delimitar certos objetivos e guiar também em relação ao gênero e à idade o que você precisa fazer com seus dentes anteriores. Tá? Então, nessa primeira situação, nós vemos uma exposição maior dos incisivos superiores, né? Nessa do meio, a gente já vê um pouco menos, parece que aqui expõe até o inferior. E nessa terceira situação, a gente vê bastante exposição dos incisivos inferiores, ou seja, o incisivo superior, ele está completamente oculto, né? E a gente falou tanto do gênero quanto da idade, porque existe uma tendência, né? Existe um valor ali que você vai delimitar em relação a isso. As mulheres costumam expor mais os incisivos superiores, né? E os homens um pouco menos. E também existe uma tendência a você perder 1 milímetro de exposição a cada 10 anos de vida. Por isso que quando a gente recebe um paciente jovem que tem perda de dimensão vertical e provavelmente não tem exposição dos incisivos superiores, né? A gente fala que o sorriso está envelhecido. A gente usa muito esse termo em ortodontia, né? Mas isso vem dessa situação, porque realmente numa fase, numa terceira idade, na melhor idade, como nós falamos hoje, aquele incisivo superior, ele não vai aparecer. E se nós formos fazer uma reabilitação ou um tratamento ortodôntico, não é o mesmo objetivo que nós temos que ter em relação ao posicionamento dessa linha do sorriso, tá? Esse conceito aqui, quem me ajudou foi o Marcelo, que eu acho que está até assistindo aí conosco hoje. Eu queria muito que ele entrasse para falar para vocês, ele trabalha aqui conosco, ele é um
faz os planejamentos dos casos multidisciplinares, ele trabalha de uma forma muito legal e a gente vai começar a acrescentar esses conceitos em todos os nossos planejamentos orto e também vamos fazer isso com reabilitação. Eu estou vendo aqui ele falando que ele não vai entrar ao vivo, eu estou pedindo para ele subir e ele não quer subir para falar com a gente. Eu vou levar isso para o pessoal, viu, Marcelo? Mas o Marcelo, ele está trabalhando aqui conosco na Timon e ele está abrindo os nossos olhos para vários conceitos legais e que são simples da gente colocar na nossa clínica ortodôntica e no nosso planejamento, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, nós vimos quais são os itens que a gente precisa ter, né, no geral, de uma forma bem geral, para a gente diagnosticar, né? Como nós falamos, então, periodonto, a linha do sorriso, a questão do perfil, o padrão facial e a exposição do incisivo em repouso. E agora, com todas essas informações, como é que eu vou transferir tudo isso para dentro do meu planejamento virtual, tá? Então, para planejar, como a gente pode fazer essa utilização de todos esses recursos que nós comentamos, né? O primeiro deles é ter né? Não quero dizer que vocês, que nós, ortodontistas, vamos fazer esse planejamento digital. Tem pessoas que fazem e tem outras que vão pedir ajuda para ter esse planejamento digital, tá? Porque eu mesma não saberia fazer, mas existe a possibilidade de se fazer um planejamento digital do sorriso. A gente tem vários colegas que têm isso, né? Que tem protocolos, né? O Carlos Alexandre Câmara é um que fala muito sobre o planejamento digital do sorriso. Esse aqui que eu estou expondo para vocês foi um que o Marcelo fez, né? Usando um aplicativo chamado Smile Cloud. Existe também a leitura do DSD. Então, são algumas, né? Algumas linhas de planejamento digital que nós conhecemos mais comumente, mas que nós precisamos nos ambientalizar para enxergar isso quando a gente vê um setup, um planejamento virtual. Então, olhou o sorriso do paciente, a gente tem que entender que existe uma forma de harmonizar melhor tudo aquilo. E se nós tivermos um guia desse, é muito mais fácil você determinar, por exemplo, que você precisa, vou apontar aqui para vocês, tá? Que você precisa melhorar a linha gengival aqui, né? Então, talvez ou com movimentos dentários, uma intrusão desse elemento, ou uma gengivoplastia. Nesse lado, que você precisa aumentar a massa dentária, que não adianta eu instruir esse dente para bater aqui embaixo, que vai faltar elemento, contorno aqui em cima, né? Qual é a proporção certa? Talvez esse elemento tenha que ser reanatomizado para preencher esse espaço. Não tem como eu instruir isso, que ele vai passar a incisal da linha, tá? Então, esse tipo de planejamento, eles nos dá dicas de como nós devemos guiar o nosso setup, tá? Então, acho que é muito interessante essa visão, porque ela facilita muito, de uma forma digital, o nosso planejamento ortodôntico também. Outra ferramenta que a gente tem, que a gente já usa, né, é o setup virtual. Então, a possibilidade de você desenhar antes, no setup, usando ferramentas, né, nivelando o plano oclusal, vendo linha do sorriso, nós conseguimos também entregar um planejamento mais preciso. Se nós tivermos o planejamento digital do sorriso para guiar esses movimentos que a gente vai realizar no setup virtual, fica muito mais fácil você, com os controles 3D, com a grade montada e a sobreposição, você ir guiando e levando esses dentes para a posição dentária final que você quer, tá? Outra ferramenta que nós temos na hora do planejamento hoje, dentro do CleanCheck, é aquele do My Smile, o meu sorriso, né? Você precisa fazer a foto do sorriso largo com o aplicativo, e aí você consegue entrar aqui e fazer essa simulação na maloclusão inicial, que é a foto real do paciente aqui do lado esquerdo, e do lado direito, colocar o seu setup dentro do sorriso do paciente, dentro da face, para você ver se isso está adequado ou harmônico. Tá? Então, são ferramentas hoje que nós temos, e eu vou dizer que são ferramentas simples, de forma bastante acessível, para que a gente consiga introduzir um pouco mais, né, de conceitos estéticos, um pouco mais desse tipo de valor dentro do nosso tratamento. Tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem ali no chat, ou se vocês preferirem fazer a pergunta no privado, no Q&A, também fiquem à vontade, tá bom?
E aí, então, com todas essas informações, como é que a gente vai transferir isso para um planejamento? Bom, então vou começar a lembrar vocês que existe um serviço aqui na Timon que chama TPS, né? E que o TPS, ele pode ser realizado direto pelo site e ele tem uma vertente gratuita, que é a avaliação do caso. Tá? Então, nós temos dois serviços oferecidos pelo TPS. O primeiro deles é a avaliação de casos. Então, você consegue enviar um caso para nós e nós vamos te dar uma ideia se aquilo é previsível com alinhadores, qual modalidade Invisalign que você pode aplicar, se você vai precisar de outros dados auxiliares, se tem movimentos desafiadores, tudo isso a gente vai ajudar vocês de forma gratuita, tá? Então, como é realizada essa avaliação dos casos? Vocês entram lá na nossa plataforma, no nosso portal, clicam em avaliação de caso, ele é um serviço gratuito, e você vai ter um lugar para inserir essas imagens. Tá? Então, coloquem lá as imagens, coloquem lá a sua queixa principal ou as dúvidas, e aí nós vamos retornar para vocês via sistema com as respostas. Hoje, o portal, vocês já devem ter visto que existe como se fosse um WhatsApp que vocês falam conosco, mas é dentro desse portal, tá? Então, vocês colocam lá as dúvidas, a gente vai responder, vocês podem replicar, e ele fica como se fosse uma mensagem do WhatsApp, mas é dentro do sistema, não é no celular, tá? Então, é uma forma bem fácil da gente se comunicar. Então, eu apresento para vocês hoje um caso aqui de avaliação para que vocês me ajudem, e agora eu quero que vocês interajam comigo ali no chat. Quando vocês veem um caso desse, vocês acham que é um caso fácil ou difícil? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês para tratar com alinhadores. Nós recebemos fotos intraorais e aí a gente analisa e fala, é um caso fácil ou difícil? O que vocês acham a respeito desse tratamento? Coloquem para mim ali no chat. O que a gente tem aqui de maloclusão, né? Uma boa relação molar, um pouco de mordida profunda, né? Apinhamentos dentários, um giro do canino, que é a queixa da paciente, né? Tem aqui uma questão, uma assimetria de dento alveolar, parece, né? A gente vê uma borda-vala diferente aqui, umas recessões gengivais. A Cíntia falou que é um caso mais para o fácil, a Ione iria de comprehensive, a Ana Beatriz também colocou relativamente fácil, a Margarida também, a Mônica também, tá? A Érica colocou que é um caso mais difícil, deve estar enxergando algum outro ponto, tá? Mas quando a gente vê apenas as fotos intraorais, eu também iria mais na ideia de vocês de que é um caso mais para o fácil do que para o difícil, né? A gente não tem grandes problemas verticais, transversos, não me parece ser um caso tão complexo, tá? A Eliane fez até algumas observações em relação à linha média funcional, que pode ter um desvio, né? Também pode ser. A Ione colocou sobre a inclinação do canino, ela tem uma angulação um pouco mais acentuada, realmente. Aí, quando nós vamos pensar, então, nas fotos intraorais, nós temos uma impressão desse caso. E agora, se eu mostrar para vocês o sorriso dessa paciente, vamos colocar essa boca dentro de um rosto. E aí eu mostro para vocês essa imagem. Essa imagem eu pedi a uma paciente minha, pedi para a Flávia se ela autorizava o uso, e ela falou, Elaine, coloca até meu Instagram, quem sabe assim eu ganho uns seguidores. Então, tá aí a Flávia para vocês aí embaixo, Flávia Lucchesi, uma maravilhosa personal. Quem tiver interesse também segue a Flávia, que ela é muito legal. Tá? Então, ela autorizou a gente usar essa imagem para a gente estudar um pouquinho mais. E aí, agora, quando a gente olha essas fotos faciais, o caso mudou ou não de prognóstico? O que vocês acham? O que vocês acham do plano oclusal da Flávia? O que vocês estão vendo na linha do sorriso? Né? O caso, ele muda de prognóstico quando você faz o diagnóstico do plano oclusal e da linha do sorriso. Quando a gente olha só a oclusão, e muitas vezes no nosso setup, o que nós fotografamos ou pedimos para um centro radiológico, as fotos vêm assim, e você tem uma ideia de que o caso é bem tranquilo. Se você não fizer a análise dessa paciente, uma criteriosa avaliação clínica, uma foto bem registrada, né, colocando os planos paralelos, traçando linhas, às vezes a gente não consegue entender
como o caso é desafiador. A Priscila falou exatamente a palavra certa. O Miguel também é um caso desafiador, tá? Ela tem um plano oclusal inclinado, né? Ela tem uma deficiência da linha do sorriso por conta desse plano oclusal inclinado, e a queixa principal da paciente, gente, não é o apinhamento dentário só, ela tem a queixa do sorriso, tá? Então é um caso, como a gente falou, é para se entrar com comprehensive sem pensar. Quando nós vemos um caso desse, se você for fazer uma avaliação muito sintetizada, você vai se enganar, você vai dizer que é um caso simples para resolver um apinhamento, e muitas vezes ele não é. Tá? Então, é muito importante a gente passar na primeira consulta, dizer para a paciente que é um caso desafiador, que há sim como a gente tratar, mas que talvez a gente precise de algumas outras etapas de alinhadores ou até alguns recursos auxiliares para a gente tornar o caso mais previsível. E no setup, como é que a gente vai planejar esse tratamento? Tá? Então, a avaliação, quando nós fazemos o serviço de avaliação com vocês, vocês vão enviar essas imagens, mas vocês também têm que enviar outros dados para que a gente consiga dar para vocês uma avaliação verdadeira, correta. Tá? Então, é muito importante tanto as fotos intraorais quanto as fotos extraorais, tá bom? A Lélia perguntou se na abertura a linha média não desviou. Ela continua, a linha média inferior, parece que ela está levemente descoincidente da superior, né? Mas nada muito além do que a gente vê aqui na foto oclusal, tá bom? As fotos estão levemente inclinadas da cabeça dela, mas a gente já vê, né, que ela tem sim uma discrepância de plano oclusal dos dois lados. Eu até tentei colocar essa foto aqui, ó, um pouco mais paralela na linha bipupilar, mas essa aqui tá mais retinha. Mas mesmo assim, ó, se você for comparar lábio e tudo mais, ela tem sim uma discrepância. E é muito evidente quando ela fala. Quando a gente conversa com ela, você vê bastante essa discrepância, né, desse plano oclusal. Tá? Então, são dados importantes para a gente fechar um prognóstico em relação ao tratamento. Bom, então, frente a isso, sabendo qual é a avaliação do caso, né, a gente retornaria para vocês essas informações, dizendo que é um caso desafiador, não pelo apinhamento, mas pela inclinação do plano oclusal. Nesse caso, a gente vai estudar qual o melhor jeito para fazer, se a gente vai fazer a extrusão do quadrante 2, se nós vamos fazer a intrusão do quadrante 1, né? A gente vê bastante aqui, ó, não sei se vocês notam, mas as cúspides palatinas dos pré-molares, então seria um caso que talvez precisasse trabalhar com um pouco de torque, mas a paciente tem uma limitação aqui, que já existe uma recessão, então pode ser uma questão óssea, né, que a gente vai ter uma limitação também nesse movimento. Se você for conversar, envolve um periodontista. Normalmente os periodontistas ou eles pedem o enxerto antes ou depois, depende da linha do profissional que você trabalha. Aqui no consultório, normalmente o pério pede depois, porque ele fala que pode recidivar, pode dar uma recessão, então ele prefere fazer isso depois. Enfim, tudo isso tem que ser conversado com uma equipe multidisciplinar, tá bom? E como solicitar, então, a revisão de clean check. Então, feita a avaliação, esse caso vai ser enviado, vamos supor que esse paciente fechou o tratamento, então vocês querem fazer esse tratamento, vocês querem um auxílio durante a revisão. Esse auxílio durante a revisão é chamado de TPS, esse já não é um serviço gratuito, é um serviço que há muitos anos nós fornecemos, né, essa consultoria, e ele tem um valor por tratamento, não é tá? Por pedido de alinhadores, então você vai fazer agora um pedido inicial, existe um valor que você paga, e se o caso voltar para modificar, e de novo, voltou, a gente vai revisando com vocês até vocês aprovarem esse setup. Tá bom? Quantas modificações forem necessárias. O que é outro pedido seria alinhadores adicionais. Então, esse valor vale para um pedido. Se for feito alinhador adicional daqui 2 anos, aí já seria um outro serviço de TPS. Tá? Então, o serviço de TPS pode ser solicitado também em nosso site, no link da revisão do Clean Check. Vocês devem, na primeira vez que vocês acessam, vocês precisam logar, colocar, nos fornecer uma senha de equipe e um usuário de equipe para a gente conseguir fazer esse acesso, vocês compartilharem conosco o acesso da EDS.
Vocês vão enviar esse caso pelo nome, pelo número e deixando suas considerações. Podem enviar em exclusividade para um consultor que vocês têm mais familiaridade, já estão acostumados a trabalhar, ou deixar aberto que o sistema vai distribuir aleatoriamente entre os consultores. E hoje nós estamos com 2 consultores, a doutora Luciana e a doutora Fernanda. Tá? Ambas são ortodontistas, a Fernanda trabalha também em uma clínica multidisciplinar, tem uma pegada de reabilitação, o marido dela é professor de implante, pele, então sempre foi um assunto que foi em voga. Ela é endodontista também, então ela tem uma boa visão, além de ser Invisalign Doctor. E a Luciana, ela também tem uma clínica aqui em São Paulo, e ela já trabalhou fora, na Suíça, então teve bastante experiência numa clínica de uma top doctor lá da Europa, viu muitos casos rodarem. Ela também tem formação de odontopediatria, então é legal porque ambas têm uma visão um pouco mais aberta na hora de fazer o planejamento de vocês e tratam pacientes no consultório, têm as mesmas dificuldades e a gente consegue se comunicar bem com vocês através desse sistema. Tá? Existe também uma consultoria chamada VIP, que a gente agenda um horário, em vez de revisar o caso assim várias vezes nas idas e voltas pelo sistema, a gente marca um encontro online de 25 minutos e aí discute sobre todos os casos que forem possíveis e as dúvidas, tá? Que aí é online, né? Então, comigo e com a Soraya, vocês podem agendar também pelo site, tem uma agenda, vocês agendam e no dia a gente entra no link, tá bom? Esses são os serviços de revisão e agora nós vamos fazer uma revisão de clean check para nós vermos como seria então esse ajuste do plano oclusal, quais são as ferramentas que você pode usar pelo controle 3D e como você vai transferir esse seu diagnóstico e planejamento dentro de um setup virtual. Só um minuto agora que eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Alguma outra dúvida? Não. Então, só vou pegar aqui para colocar para vocês esse setup. O que eu vou mostrar para vocês agora é esse clean check que nós estávamos vendo na avaliação, tá? Então, eu vou abrir para vocês o primeiro setup que eu recebi em relação a esse caso, para que vocês consigam comparar comigo as mudanças realizadas, tá? Então, aqui só um minuto. Então, quando nós abrimos aqui, ó, estão conseguindo ver o setup? Acho que está correto, né? Aqui, a gente vai clicar, eu cliquei na configuração 1 e você clica nesse olhinho para você visualizar a opção de tratamento número 1. Você também pode vir aqui e pegar o setup número 1. Esse setup foi o setup que eu já provei, né, em agosto, o mês passado, mas eu achei muito interessante para a gente conseguir fazer os controles e a gente guiar como é a análise disso dentro do nosso Clean Check. Então, o que nós vamos ver aqui, ó? Nós temos aqui o caso inicial e o primeiro item que a gente precisa saber se está correto é o plano oclusal, tá? Existe uma ferramenta chamada plano oclusal que nós podemos ajustar esse plano aqui se você julgar que ele não está certo dentro do que você tem na face do paciente. Isso muda completamente. Deixa eu só compartilhar novamente aqui, desculpa, gente. Isso muda completamente a visão que nós temos da posição inicial. Por exemplo, aqui quando eu vou bater, ó, eu tenho uma imagem, certo? E eu vejo aqui um plano. Aqui nessa ferramenta do plano oclusal, eu tenho a possibilidade de ajustar nesse sentido, tá? No sentido vertical ou no sentido lateral, se eu tenho uma discrepância maior ou menor do plano oclusal. Tá? Então, essa já é uma informação que tem que estar correta para você poder planejar, né? Então, eu estou de um lado, estou na vista anterior, eu posso colocar até a grade para me guiar se eu tenho maior ou menor discrepância do que a foto de sorriso. Aqui ela está levemente inclinada, né? A cabeça dela também, mas a gente sabe que existe sim uma inclinação do plano oclusal, então você vai ter que ajustar isso aqui nesse número, tá?
Então, esse aqui eu já tinha ajustado, então eu vou cancelar, mas como vocês, se vocês forem fazer esse ajuste no setup inicial, vocês vão clicar em aplicar. E aí, a posição que eu for aplicar essa mudança, ela vai entrar lá no meu setup. Automaticamente, a posição inicial vai considerar essa angulação do plano oclusal, tá bom? Então, frente a isso, eu consigo regular, ajustar o que eu preciso em relação a esse posicionamento. Então, vamos lá. Esse aqui é o inicial da paciente e esse aqui foi o final, tá? Então, no primeiro setup, o que foi que nós evidenciamos? Quando eu pedi a correção, né, numa prescrição geral, ainda veio com uma falha, tá? Ele veio a correção da maneira como eu gostaria, que vocês vão ver aqui desse lado, ó, eu vou dar o play para vocês visualizarem, tá? Então, a primeira coisa, nós vamos tirar a ferramenta da sobrecorreção, porque eu quero eliminar a visualização desses estágios em azul aqui, tá? Então, eu teria que tirar isso aqui. Depois disso, tirando isso, a gente consegue dar o play e fazer a movimentação. Aqui, como é um caso que eu já provei, ele não saiu, tá bom? Mas é que vocês sempre vão avaliar até a seta parar nesse ponto. Então, em relação ao plano oclusal, o que nós observamos? Ó, nós observamos que esse lado, ele teve a expansão para ganhar simetria e ele foi instruído. Vamos ver assim, ó, início e final, tá? Quando veio esse planejamento número 1, ainda não estava satisfeita com essa posição do plano oclusal. E aí, nós fizemos outras mudanças até chegar no plano que foi aprovado, que eu vou mostrar para vocês agora a diferença. Então, esse aqui é o plano 4, que nós aprovamos, tá? Então, o plano 4, o que que ele vai contemplar? Ele vai contemplar, sim, a correção dessa assimetria com uma extrusão do quadrante 2. Vejam, a correção do canino e da angulação dele, tá? Todos os movimentos desafiadores, com a bolinha, né, em azul. E o que é importante é que a correção do torque, não sei se vocês notaram, no início, quando nós tínhamos, o que que a gente vê aqui? A gente vê muito as cúspides palatinas, né, mais baixas, expostas, tá? E quando a gente vai planejar, nós vamos corrigir esse torque, fazendo um torque vestibular de raiz, ok? E os incisivos também no primeiro setup, eles não eram instruídos e a gente vai levar eles todos, principalmente esse lado, para uma linha um pouco mais baixa. Quando nós olhamos pela ferramenta da grade, nós podemos ver que esse lado está até levemente mais baixo do que seria a referência, que é o lado direito, tá? Mas nós estamos contando com uma pequena sobrecorreção, não só do lateral, mas também do canino, tá? Então, aqui é uma pequena sobrecorreção para que a gente consiga atingir os movimentos. Outra coisa que é interessante nessas situações, pensar como a gente planeja, a gente faz um sequenciamento. Não são movimentos todos simultâneos para você fazer essa alteração do plano oclusal, tá? Então, nesse caso aqui, é um caso que a gente vai usar ancoragem esquelética, então eu fiz um movimento aqui de extrusão, né, em bloco com a intrusão, e no inferior também a gente vai trabalhar com uma intrusão em bloco e posterior e depois anterior, tá? Essa seria a situação. A paciente, nesse caso, ela falou que não queria um tratamento longo, então foi proposto para ela fazer essa tentativa ao máximo com ortodontia, e se for necessário, a gente vai ver a resposta disso, entrar com alguma ancoragem, tá bom? Para fazer intrusões, para fazer até as extrusões auxiliares de botão e elástico, mas que a gente consiga alcançar esse resultado que a gente planejou. Outra maneira que a gente poderia ter feito aqui é trabalhar de forma sequencial. Então, instruir, né? Primeiro um molar, depois o pré, depois o outro, como a gente faz em distalizações, tá? Também é uma maneira de se fazer esse movimento. Deixa eu ver aqui. Agora que eu vi que tá cheio de pergunta, desculpa, gente.
A Mônica perguntou se eu faço esse ajuste visualmente ou uso algum protocolo. Mônica, se você tiver um planejamento digital do sorriso, você vai conseguir ter mais ou menos essa especificação, tá? Dessa angulação de plano. Mas se você tiver uma foto bem ajustada, com a linha, né, a bipupilar paralela ao plano, você consegue determinar até um pouco visualmente já esse ajuste. O ideal seria um número, mas nem sempre a gente consegue ter essa precisão e passar para cá. Por quê? Porque também o setup, o modelo virtual, quando ele é postado, nós não sabemos exatamente qual foi o ângulo que o técnico já posicionou, tá? Por isso que eu falo que às vezes um número absoluto não resolve. Você falar para ele, olha, eu quero X graus do plano paralelo ao plano tal. Às vezes ele não consegue te entregar essa precisão, tá bom? A Érica perguntou: eu posso pedir para o técnico fazer esse ajuste na minha prescrição? Pode, Érica. Se você já tiver, né, essa questão, ou se você enviar as fotos de face bem retinhas, bem paralelas, também você pode. É sempre importante salientar lá nas instruções especiais quando a gente tem um desvio desse, que foge do padrão, para que ele não use como referência fotos, às vezes, intraorais, que esse plano está corrigido, tá? A Érica colocou, a determinação do plano oclusal é visual? Você pode fazer, como eu falei, visual ou ter um planejamento que te guie já, um planejamento digital do sorriso, que te guie em relação a isso, tá? A Ione colocou, sobrecorrige os tórax posteriores. É interessante que sim, Ione, mas se nós sobrecorrigirmos muitos tórax posteriores, o que vai acontecer é que ele vai ficar com contatos muito pesados de um lado no final do tratamento, certo? Porque quanto mais você faz o tórax, mais aquela coroa ela vai extruindo, né? Então pode ficar muito pesada de um lado, que seria até interessante, mas pode aumentar muito o tempo de tratamento. Então depende de quais recursos você quer. Você quer alinhadores melhores adaptados até o final, ou você topa fazer adicionais para fazer a sobrecorreção, você vai usar um auxiliar para te ajudar, então não precisa sobrecorrigir tanto, então tudo vai depender disso. E também do limite biológico. Nessa paciente, eu já estou esperando que eu não consiga executar todo esse torque, porque ela tem aqui uma deficiência, parece ser uma assimetria dentoalveolar, como nós falamos ali, daquele osso dentoalveolar, tá? Então, pode ser que eu não consiga expressar todo esse torque e esse movimento que eu estou buscando, tá bom? A Leila colocou, quanto de sobrecorreção no torque e a extrusão dos laterais e caninos? Normalmente, quando a gente fala em sobrecorreções, a gente colocou, né, por um artigo científico que falava de correções transversas, algo em torno de 30%. Mas tudo vai depender de outros fatores. Por exemplo, qual é o padrão facial do paciente, né? Se é um paciente que tem uma mordida, uma tendência a uma mordida aberta esquelética, pode ser mais difícil você conseguir esse movimento. Se o paciente tem uma mordida profunda e toca e é uma braquifacial, também você precisa desocluir. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para pensar nas sobrecorreções. O número interessante é 30%, mas também, como eu falei, isso vai aumentar muito o número dos alinhadores. Então, para o primeiro estágio, eu recomendo que vocês sobrecorrijam menos. Sobrecorrija ali 15%, algo mais ou menos nessa magnitude. E depois, vendo a expressão disso dentro de um tratamento, pedir alinhadores adicionais nunca deve ser considerado como um erro. Você está continuando, você está mantendo o resultado ou buscando mais do que você já teve, tá? Então, você consegue calibrar melhor num segundo momento. Eu sei que a gente precisa sempre, é muito mais fácil ter um protocolo, mas cada paciente é individual, então a gente só consegue guiar, ter um protocolo bem certo quando a gente já tratou aquele paciente, a gente já estimulou e já viu qual é a resposta, a colaboração, né? Quando a gente já viu qual é o retorno daquele movimento que você colocou dentro do corpo do paciente, tá? Então, o que eu gosto é, no primeiro momento,
eu não sobrecorrijo demais, eu faço isso só em adicionais, porque eu já sei se o paciente usou, se o paciente teve boa resposta, se o dente saiu do lugar ou não, se ele correspondeu, se ele foi além da minha expectativa, tá? Então, na fase inicial, sobrecorrijam menos, façam alinhadores mais curtos e bem adaptados. Para um segundo momento, num caso desafiador, você ter mais mão, mais métrica para sobrecorrigir, tá bom? A Ione colocou qual tipo de ancoragem auxiliar. Se for para extrusão, Ione, ou você vai colocar botões elásticos e o paciente vai aceitar intercuspidar isso com terapia auxiliar, e se for para intrusão, talvez algum tipo de parafuso, tá? O que a gente coloca, às vezes, attachments grandes na vestibular, 2 parafusos aqui interradiculares mais longe das raízes, se houver possibilidade, e você pode usar o elástico da lingual para vestibular para fazer a intrusão em bloco, tá? Essa seria uma possibilidade. A Erika perguntou se a ancoragem nesse caso seria no arco inferior e o apoio dos elásticos no alinhador ou nos dentes. Melhor seria no próprio alinhador, Érica. Mas às vezes, porque a intrusão nesse caso, se a gente colocar a intrusão aqui no inferior, o que nós teremos? Nós vamos ter que esse dente, o elástico, ele tem que passar da lingual sobre a oclusal desse arco, certo? E aí ancorar aqui na região vestibular, num parafuso. Então, o paciente tem que pôr um elástico. Fazer mini implante lingual é muito mais difícil e desconfortável. Então, nesse caso, se você colocar 2 recortes do elástico aqui, o paciente usa um elástico, prende aqui embaixo, joga ele sobre a oclusal e põe aqui um parafuso, você já está executando a força que você precisa. O que é legal quando você faz dessa maneira é que do alinhador para o osso, né, para o mini implante, é ter attachments retentivos nas coroas para que esses dentes eles não inclinem ou intruam, né, angulados. Tá? Então, o attachment ele vai manter a retenção ali e aí você vai conseguir fazer esse movimento. Se fosse o contrário, o arco superior que a gente fosse tratar, por exemplo, essa assimetria, eu fosse intruir o quadrante 1, pela leitura do sorriso, eu poderia, se fosse isso que ele estava me pedindo, manter esse lado aqui mais intruído e intruir esse. Aí é mais fácil, porque você faz os parafusos aqui na região vestibular e na região palatina, e o paciente vai usar esse elástico de dentro para fora sobre o alinhador. Tá? Então, depende muito. Para intrusão, uma boa mecânica é parafuso. Para extrusão, a melhor mecânica ainda é botão e elástico. Tá bom? Então, esse caso, ó, a gente tem que fazer sempre essa correção que nós falamos, né? Tem a expansão, tem a compensação do torque e a extrusão aqui do quadrante 2. Lembrando sempre de manter o sincronismo entre os movimentos superiores e inferiores, né? Porque não adianta a gente fazer essa extrusão se esses dentes não estão intruindo e vice-versa, senão você perde. Não adianta eu fazer essa extrusão e esse plano oclusal ele ser atrasado. Então, quando a gente for pedir isso nas nossas mudanças, nós precisamos falar para o técnico que ele precisa usar o mesmo tempo de movimento entre as arcadas. Nesse eu não precisei corrigir, eu estava até procurando. Mas, aqui, ó, eu pedi sim, ó. Eu pedi para atrasar, não sei se vocês estão vendo desse lado, ó, a extrusão dos dentes anteriores e superiores para evitar a colisão com os inferiores anteriores, ajustar o timing dos movimentos, tá? Senão, a gente vai ter colisão interarcos que não vão deixar que você realize clinicamente esses movimentos, tá? Outro attachment aqui que eu fiz a mudança, ó, vocês estão vendo que eu pedi attachments de extrusão nos incisivos, para você ter attachments menores, porém terem a pega para esse movimento ser realizado com mais precisão. Muitas vezes, pela hierarquia dos attachments, entram multiplanos nos laterais. É importante que a gente use esse attachment de extrusão em bloco, ele tem um efeito mais interessante nesse caso, que a queixa da paciente é a linha de sorriso e o plano oclusal, tá? Então, privilegiem sempre esse attachment de extrusão otimizado, ok? Agora aqui eu vou entrar para fazer um ajuste
para exemplificar para vocês como nós faríamos a correção desse plano, tá? E também como a gente vai controlar a colocação do torque nesse setup. Então, primeiro, a linha do sorriso, a gente precisa ter como referência a própria face da paciente. Hoje nós temos uma ferramenta bacana que é o sorriso, né? Então, aqui no caso, ó, esse aqui já é a posição final, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Então, conforme eu movimento aqui, eu posso pedir para ele atualizar também a linha, o meu sorriso ali do paciente, tá? Vou fazer uma coisa bem esdrúxula para vocês verem que eu movimentei no 3D, eu peço a atualização do sorriso e ele me dá esse movimento aqui já no rostinho. E olhem como não ficaria legal se eu instruísse mais os incisivos centrais, por exemplo. Tá? Tô só dando um exemplo para vocês evidenciarem isso. Então, ali na hora, a gente já consegue um pouco de parâmetro, tá? Uma maneira boa para fazer o ajuste da linha do sorriso, como eu falei, então você vai colocar grade, sobreposição, arco superior apenas e vai dar o zoom. A posição inicial desse caso é na sombra azul. Olha lá onde era a posição inicial, tá? Eu já levei esses dentes a uma pequena extrusão guiada pelo sorriso ou pelo planejamento digital. E aí eu vou descendo e até instruindo mais do que essa linha, o que for necessário, tá? Então eu consigo fazer esse movimento para entregar o que vocês querem. A gente pode mover tanto pelas setas azuis, como também pode mover pelos cursores laterais. Então eu seleciono esse dente e vou mexer de um lado da seta para instruir e do outro para intruir. Tá? Então, esse controle é uma coisa que a gente vai fazer. E a dica para vocês é, coloquem a sobreposição. Muitas vezes, sobre a linha do sorriso, você tem a extrusão ou intrusão de elementos que não devem ser alterados quando você faz o diagnóstico inicial. Você fala, puxa, eu não pedi pro técnico extruir aquele incisivo, porque o paciente já tem um sorriso gengival. Então, o que que você vai fazer? Você vai selecionar os elementos que você não quer que ele faça esse movimento e você vai tirar esse movimento, levando isso mais próximo da sombra azul. Por isso que a sobreposição, marcando a posição inicial, ela é importante para você, porque ele te dá a referência do caso sobre a maloclusão inicial, tá? Então, aqui você consegue ajustar a linha do sorriso com essa ferramenta simples. Tá bom? E aí, o torque dos posteriores, que foi outro item que nós comentamos que é muito importante aqui, como que a gente vai avaliar? Primeiro, removam os attachments, removam a sobreposição, removam a visualização dos IPRs. Vocês podem até, nesse momento, remover a grade. Inicial, olha lá as cúspides palatinas, e no final você tem a omissão desses cúspides, tá? Então, qual foi o movimento que foi realizado? Ó, posição inicial, ele estava mais ou menos assim, tá? Vou levar aqui, ó, na altura da cúspide, tá? Que a gente tinha aqui. Então, no início, nós estávamos com uma posição que eu ficava evidenciando, quando eu olhava o modelo, as cúspides palatinas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, vou fazer mais fácil. Torna imóvel, torna imóvel, torna imóvel, só para vocês terem essa referência do que era o inicial. Tá? Então, aqui eu tenho a posição como eles estavam, ó. Agora, eu vou movimentar esses dentes fazendo a correção do torque. Então, eu quero fazer o quê? O torque vestibular de raiz. Olha lá como a cúspide palatina, ela sobe, tá? Então, esse é o torque. Obviamente que essa não é a posição ideal. Nesse caso, a gente teve ali bastante expansão aplicada. Então, quando eu faço a expansão, lembra que a Soraya comentou na última aula? A expansão, ela pode ser de corpo, como essa ferramenta tende a fazer. A expansão, ela pode ser inclinando coroas para vestibular, olha lá como essa ferramenta vai fazer, mas essa ferramenta que inclina para vestibular, ela vai faltar com o movimento radicular. Você teria depois que compensar com esse aqui.
tá? Então, o que é mais fácil? Mais interessante no 3D é você fazer um movimento, ajustar a posição que você quer em relação à inclinação dessa coroa, a gradação desse sorriso, e depois você vir e fazer a expansão, às vezes aqui com a ferramenta de corpo, tá? Que seria a translação vestibular e lingual. Não quer dizer que você está levando esse dente de corpo. Nesse caso, eu estou fazendo a expansão muito mais às custas de torque, estão vendo? Do que inclinação coronária, tá? Então, nem é de corpo, né? Porque se fosse de corpo, eu pegaria essa posição que está e levaria ele nessa mesma inclinação, tá? Então, quais são as diferenças? Vamos relembrar. Eu posso fazer um movimento radicular, eu posso fazer um movimento coronário, ou eu posso manter essa inclinação e trazer esse movimento de corpo, tá? Nesse caso, nós queríamos trabalhar com um pouco do torque. Tudo bem? Deu para entender a diferença desses movimentos? Então, aqui tornando móvel, vamos exemplificar novamente a correção da linha do sorriso, né? Então, eu vou levar esses dentes mais para baixo, em referência ao que nós tínhamos nesse quadrante, e uma boa ferramenta é a grade e a sobreposição para te dar o parâmetro do inicial, tá? Então, esse aqui eu vou levar até lá embaixo, e obviamente que não é só esse movimento da extrusão, eu teria que combinar com uma correção de angulação também. Então, aqui era a posição inicial onde nós estávamos antes, e agora levando esse dente para baixo, tá bom? E aqui também você pode fazer. É necessário fazer tudo no 3D? Não, mas às vezes a gente vai explicando para o técnico, são tantas frases de comando que não vem como você quer. Então, você poderia entrar no 3D e facilmente ajustar o setup de acordo com a sua necessidade. A Ruth perguntou se, nesse caso, poderia optar pelo movimento de raiz e não de coroa. Você diz no caso aqui do posterior, nesse caso, Ruth, o movimento mais correto seria isso, né? Um ajuste de torque e também um pouco de expansão. Quando nós avaliamos, não só o torque, é que o torque também faz o movimento da coroa, mas se eu fizer o torque, a raiz para vestibular, a coroa ela vai ligeiramente para lingual. E como é um caso que precisava expandir, depois a gente tem que sobrecorrigir um pouquinho com essa ferramenta ainda. Tá? Mas o importante não é que vocês construam tudo isso no 3D, é que vocês consigam personalizar no final e ter a leitura da tabela, quando você olha aqui o dente, né? Qual é o movimento que ele está realizando? Deixa eu descartar essas mudanças, que esse setup já estava certo, só para vocês verem a leitura do movimento, tá? Então, nesse lado aqui, que a gente queria mais expansão com o torque, onde foi que nós chegamos, tá? Então, aqui, ó, eu levei essas raízes mais para fora e levei as coroas para lingual, tá vendo? Então, foi um movimento às custas de torque. Quando nós vemos a coroa em si, ó, ela foi um pouquinho, ligeiramente para vestibular, mas não mais que as raízes. Por isso que eu falei que o movimento foi mais de raiz e não só de coroa, tá? Existiu também esse movimento da coroa para vestibular, mas foi a raiz que foi mais para a gente acertar a gradação do sorriso da Flávia. Tudo bem? Bom, gente, acho que era isso que eu queria mostrar em relação ao plano oclusal e ao sorriso, né? A gente tem aqui, então, essa correção dando play, ó, a gente tem ali do lado M arco 2, né, quadrante 2, a extrusão, e também o alinhamento, depois sequencia e faz o segmento anterior separado, para que você dê referência e ancoragem para cada arco movimentar, e a correção também do inferior, sempre no mesmo timing do superior, tá? Os inferiores aqui vão intruir mais ainda, né? Então, tem mais intrusão dos inferiores até do que dos posteriores, tá? Recursos, manter attachments para a gente ter bastante retenção dessa coroa, evitar os pêndulos, controles do G8 para ajudar no torque,
tá? E aqui os controles os attachments de retenção do G8. E vocês viram também que a quantidade de intrusão, ela é bastante, né? E aqui na tabela, nós temos a ativação do G8 em praticamente todos os elementos, que são a Smart Force Aligner Activation, né? Intrusão anterior e torique posterior com expansão. Ok? Tudo isso de forma automatizada aí pelo software. Então, o que a gente precisa guiar são essas recomendações, são essas posições finais, né? Os estagiamentos para mover o dente no timing correto e muitas vezes auxiliares, tudo isso clinicamente você vai definir. E aqui no setup, alguns attachments otimizados para não perder a inteligência do sistema, é interessante manter, e outros, quando nós temos os cuts, a gente já falou bastante sobre isso, mas talvez seja mais interessante um convencional de maior retenção, o mais afastado possível do cut, tá bom? Nesse caso aqui, a Érica perguntou se precisa de bite ramps, né? Esse caso aqui, ele foi feito com bite ramps justamente para auxiliar na intrusão inferior, e como vocês têm uma mudança de plano oclusal, que a paciente tem uma questão muscular, um padrão muscular bastante desafiador, que ela é uma paciente horizontal, né? Um padrão horizontal, é interessante sim ter o bite, tá, Érica? Porque você desoclui os arcos e consegue trabalhar dentariamente de forma quase que individual entre as arcadas. Tá bom? É uma forma da gente tentar otimizar a força do alinhador, anulando a força muscular, ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida em relação a isso. Era isso que eu queria passar para vocês. Vou só finalizar os nossos slides aqui. Deixa eu ver se eu estou no slide certo. Camila, você pode me avisar só se eu estou compartilhando a tela errada? Que eu acho que eu estou. Sim, doutora. Não está maximizada. Ah, perfeito. Tá, então aqui, gente, a gente fez a revisão hoje. Então, quando nós trabalhamos com vocês na revisão de Clean Check do TPS, é isso que nós vamos discutir. A cada revisão a gente volta, revisa novamente, avisa vocês e a gente vai se comunicando via sistema, até que esse plano esteja redondo. Se vocês se sentirem confortável com auxiliares, nós vamos planejar sem os auxiliares. Pode ser que o caso se estenda, que ele fique menos previsível, que a gente tenha que usar alinhadores adicionais, mas tudo isso a gente vai regulando com vocês de acordo com a conversa, a comunicação que nós vamos tendo, tá bom? Só seguindo aqui os nossos slides, lembrando que vocês, todos os participantes de hoje, vão participar de um sorteio de uma consultoria do TPS. Provavelmente hoje a gente já realiza e amanhã a gente divulga e entre em contato com vocês. A Jéssica, do nosso setor do TPS, ela vai falar com vocês e avisar que vocês ganharam uma revisão. Então, aguardem nosso contato. Apresentando para vocês só os cursos que a gente tem com inscrições abertas, né? A gente está na 5ª turma do Study Club, eu, a Ivânia e a Soraya. São 18 aulas, sendo 11 encontros ao vivo e as outras gravadas sobre teoria, mas em todas as sessões nós temos aulas de revisão de Clean Check. Então, isso que nós fizemos hoje no webinar, a gente vai fazer 2 por aula dos Clean Checks de vocês, tá? Então, é um aprendizado guiado, uma revisão guiada, e esse Study Club, ele tem 3 meses de duração. Então é um estudo extensivo que costuma ter bastante troca de informação entre colegas e a gente fica no grupo do WhatsApp também durante bastante tempo aí, trabalhando com vocês nesse aprendizado, tá? Outra coisa que nós lançamos, outro curso, só que esse é exclusivo para quem já fez o Study Club, que aí é um curso mais nivelado, de uma turma menor, para a gente fazer só revisões. Não tem as aulas teóricas, mas são encontros semanais de revisão, tá? Então, aqui também, quem faz, adora muito esse modelo de curso, que a gente fica revisando os setups de vocês e discutindo entre os profissionais, todas as possibilidades, as dificuldades e as nuances de cada caso. Existe também um treinamento presencial que a gente faz no nosso escritório em São Paulo e também no Instituto Ana Andrade, lá no Rio de Janeiro, sobre o programa Clean Check. Aí é na prática, vem, traz o computador, aprende a mexer, a gente vai explorar as ferramentas para que vocês tenham segurança de realizar no 3D, ou mesmo as alterações, o que for escrito, como vocês devem pedir isso de uma forma bastante produtiva nos planejamentos. Tá? E existe aí também um curso chamado Hands-On,
que esse já é um introdutório do fluxo digital. Quem quer escanear na prática, quem quer relembrar como funciona o fluxo, como pode encaixar isso no seu negócio, como é que realiza o IPR, a dica do Attachment, é um curso teórico, prático, laboratorial, também presencial aqui no nosso escritório e no Rio de Janeiro. E o convite para o nosso Step One, que esse é um outro curso, mas é um curso teórico. Esse próximo faremos presencial aqui em São Paulo, uma turma máxima de 9 alunos para discutir protocolos de tratamento. Obviamente que os protocolos eles são passados, mas cada caso tem uma nuance, então o mais importante é você saber o que tem que ser observado em cada planejamento de cada maloclusão e saber adaptar isso para o seu tratamento, tá? Então esse é um curso de planejamento virtual, somente teórico, ok? Deixa eu ver o que mais a gente tem para passar. Lembrando que os nossos alunos têm descontos, né? Quem já fez um curso da Team One consegue fazer esses nossos cursos com desconto e também os afiliados da Abralo, tá bom? Esse webinar vai ficar gravado para vocês lá no nosso site, no nosso canal do YouTube. Quem quiser rever, pode acessar junto com os outros webinars que nós fazemos quinzenalmente aqui na Team One. Acessem nosso site para mais informações. Agradeço demais a presença de vocês e a participação. Muito obrigada a todos. Uma boa terça-feira. Beijo. Tchau.